Eu queria pregar aqui esta noite, pois é uma noite muito especial, onde nós fizemos 21 dias, né? Coloca aí o Isaac, 21 dias de oração e jejum, né? Jejum de doce, carne vermelha, refrigerante, café. Foram 21 dias, irmãos, de bastante busca em Deus, busca de Deus. Né? Nós eliminamos todas essas iguarias aí para nos alimentarmos de Deus. E eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, né, que aceitaram esse desafio, compreenderam, né, tiveram esse discernimento espiritual de que é importante a participação da vida dele, não só na igreja, mas a sua vida cristã com Deus, né? Porque não existe uma vida com Deus sem jejum e oração. Não tem como, né? Se você não tem essa prática de se envolver nessas duas questões, você será apenas uma pessoa religiosa. E você nunca vai avançar naquilo que é verdadeiramente o Evangelho no seu coração, na sua vida. Então a igreja, queridos, a igreja de Cristo, ela se move através de jejum e oração, amém? Então nós vamos pregar hoje, e o título dessa mensagem será Jejum e Oração faz parte da vida do cristão. E essa questão, irmãos, do jejum e oração, ela acontece em toda a palavra de Deus, em toda a Bíblia. Nós podemos ver de diversas formas. Reis, apóstolos, discípulos, evangelistas, todos eles tinham essa prática. Até mesmo o Senhor Jesus. E nós podemos perceber que Jesus, ele tinha essa rotina de jejum e oração na vida dele. Todos nós conhecemos o Evangelho da Graça. E sabemos que Jesus, ele investia a sua vida em relação para com Deus através de jejum e oração. Portanto, é de suma importância a igreja ela ter essa vivência. E eu creio que através dessas questões, irmãos, a igreja ela cresce. Ela cresce em todos os aspectos. Ela cresce na sua particularidade, na sua pessoa, no seu coração, mas também você cresce numa vida para com Deus. É só assim que nós crescemos para com Deus. Lá no livro de Joel, capítulo 2, versículo 12, diz algo muito interessante. Que ele diz, ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Meus irmãos, a única forma de nos converter o nosso coração diante de Deus, com Deus, ter uma vida com Deus, é só quando o nosso coração está envolvido, a nossa vida está envolvida com jejuns, com orações, com choro, com pranto. Não tem como dizer. Então, meus irmãos, quando nós, como cristãos, reconhecemos que a nossa vida não é mais nossa e que fomos comprados por um preço, tudo muda. Quando nós temos essa concepção de que a nossa vida não pertence mais a nós mesmos, e sim a Jesus, que nós declaramos aqui que é o nosso Senhor, nós precisamos andar da forma como Ele andava, como Ele nos ensinou, que era a prática da vida dele. E Jesus, Ele constrangia seus discípulos. E da mesma forma, Ele continua constrangendo a igreja. Portanto, irmãos, jejum e oração não é um conselho, mas ele é uma ordem.
E ela tem que ser o estilo de vida de toda a igreja de Jesus Cristo. Amém? Todos nós que fazemos parte da igreja de Cristo, nós precisamos ter essas atividades constantes em nossas vidas. A vida cristã sem jejum e oração, irmãos, não experimenta o poder extraordinário da provisão. Perseverança para vencer os impossíveis e obstáculos estranhos que aparecem em nossas vidas. Você já reparou que de repente acontece algo nas nossas vidas que se tornam obstáculos de um dia para o outro? E a gente fica perturbado? A gente fica desnorteado? A coisa vem como um boom nas nossas vidas? Quantos e quantos que estavam já caminhando, pessoas que estavam caminhando, vivendo normalmente, de repente bate na porta dela um câncer. Obstáculos, coisas estranhas que acontecem no dia a dia. Ou então um casamento que está tudo bem por enquanto, está tudo ótimo. No outro dia, a pessoa chega, o cônjuge chega diante da pessoa e fala assim, acabou, não gosto mais de você. Como é que a pessoa fica? Como é que a pessoa reage? Como é que fica a alma dessa pessoa? Como é que fica o coração dessa pessoa? Meus irmãos, jejum e oração é necessário na vida do cristão. Quando ele tem o desejo de ser tocado por Deus, para vencer os obstáculos da vida. Porque os obstáculos, os desafios, as lutas, irmãos, a gente precisa de Deus. E Deus só manifesta a graça dele no nosso interior, quando nós o buscamos, através de jejum e oração. Eu não sei como é que está a sua vida em relação a essas questões. Mas essa mensagem, essa noite, é para constranger todos nós, como igreja, a termos essa vida de jejum e oração. Um escritor chamado Charles Finney, um teólogo, ele disse que quando a bateria do Espírito Santo se descarregava na vida dele, ele corria para fazer jejum e oração, para que a bateria dele se carregasse de novo, se recarregasse de novo, para que ele pudesse ser guiado pelo Espírito. Um teólogo, uma pessoa usada por Deus, uma pessoa que teve uma relevância muito grande na sua época. Ele fazia isso. Por que nós não devemos fazer? Por que não fazermos? Jesus fazia, por que não fazermos? Por que que muitas vezes nós lutamos contra essa questão? Eu só vejo isso algo espiritual, irmãos. Eu tenho no meu coração aquela pessoa que olha diante de uma questão como essa e fala, eu não preciso orar, eu não preciso jejuar, eu não tenho esse desejo, porque tem algo espiritual aí. Tem alguma coisa aí atrapalhando uma vida com Deus, com você. E é preciso você discernir isso, o que acontece na sua vida. Então, para quê? Por que nós jejuamos e oramos? Primeiro ponto, para ter uma vida com Deus, irmãos. Apenas isso. Não existe uma vida com Deus sem jejum e oração. Como eu já disse aqui. Aí eu fico imaginando a vida do apóstolo Paulo. Quando eu me deparo de uma vida para com Deus. Eu já me peguei várias vezes pensando, o que Pedro viu naquele caminho para Damasco? Como é que foi aquele encontro? Paulo, perdão. O que Paulo viu? A Bíblia fala que ele saiu ali para destruir vida de pessoas.
ou melhor, ele saiu para Damasco para destruir vida de cristãos que estavam se rendendo ao Evangelho de Cristo. De repente, lá no meio do caminho, ele tem uma visão. O que é que ele viu ali, irmãos? A partir daquela visão, aquele homem mudou de tal forma a sua concepção de vida, que ele deixou de ser um perseguidor para um adorador que deve nos constranger. Porque a Bíblia fala que ele lutou veementemente pelo Evangelho do Senhor. Mas para que ele lutasse pelo Evangelho do Senhor, ele teve uma vida primeiro com o Senhor. A Bíblia fala que ele trabalhou arduamente, por diversas vezes ele não dormiu, ele passou fome e sede e muitas vezes atravessei longos períodos em jejum e oração. Longos períodos de jejum e oração. Essa foi a vida desse homem, queridos, que foi impactado. Depois que ele teve esse encontro com Cristo, ele mesmo relata na palavra que ele não vivia sem jejum e oração. Porque ele entendia que através do jejum e oração é onde ele tinha o quê? Uma vida com Deus. Essa vida com Deus que eu quero dizer para vocês, meus irmãos, não é você conhecer as coisas de Deus. Porque qualquer um pode conhecer. Até os ateístas conhecem. Eles só não crê, mas eles conhecem. O que eu estou querendo dizer aqui, que vida com Deus é um relacionamento. É uma intimidade. Mas essa intimidade que gera em você quebrantamento. Que gerem algo dentro de você, que produz algo que você nem sabe explicar, você apenas faz. Você não discute, você apenas aceita, você quer, você se sujeita. Você se entrega sem reservas, você confia, você se deleita. Chega naquela parte que tem reciprocidade. É isso que as pessoas buscavam. É isso que nós devemos buscar. Essa vida com Deus que eu estou relatando aqui esta noite. Eu gosto de ler muito Moisés. Poxa, Moisés conversava com Deus, cara. Moisés orava. Por quê, irmãos? Porque ele buscava direção. Buscava ter vida com Deus. Ele aceitou a jornada. Ele teve um encontro. Mas a partir do momento que ele teve um encontro, ele se sujeitou a ter esse relacionamento. Vida com Deus. É o que nós queremos como igreja, irmãos. É o nosso sonho, é o nosso desejo. Isso precisa arder os nossos corações. A ter vida com o Senhor. Nós jejuamos e oramos também, queridos. Não só apenas para termos vida com Deus, mas para vencer obstáculos em áreas que nos impedem de usufruir o poder de Deus. Creio que todos nós aqui temos fraquezas que precisam ser tratadas, irmãos. O Irã relatou um testemunho maravilhoso esta manhã. Isso só é tratado, meus irmãos, quando nós nos deleitamos e fazemos aquilo que agrada o Senhor, aquilo que gera vida com o Senhor, porque muitos de nós precisamos de cura, cura na alma, libertação em alguma área da vida. Muitos de nós temos crises emocionais, ansiedades exacerbadas, que foge do controle, que vira doença. Que a palavra de Deus fala, não andeis ansiosos.
lançai sobre vós, lançai sobre mim todas as vossas ansiedades. A palavra de Deus fala. E nós não conseguimos, por quê? E nós continuamos ansiosos. O porquê disso, irmãos? Nós precisamos crer que jejum e oração serve para limpar o canal que está interrompido entre você e Deus. Essa questão da ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Se você quer ser libertado, irmãos, se você quer ser curado, transformado, se você quer ter uma vida renovada, você não vai conseguir sem fazer jejum e oração. Não consegue. Purificação dos pecados. A gente não consegue se livrar disso muitas vezes. A Bíblia fala que Jesus Cristo levou todos os pecados do mundo na cruz, não é verdade? Porém, muitos de nós podemos carregar pecados crônicos. Por que nós pecamos? Existem algumas coisas que a gente não consegue livrar. Pecados viciantes, que não conseguimos vencer. Entenda, irmãos, que nós precisamos nos posicionar e conhecermos quem nós somos. E, acima de tudo, assumirmos quem nós somos. Creia que muitos de nós aqui temos um pouco de Sansão. Mesmo conhecedores da palavra, nós temos um pouco de Sansão, que era uma pessoa soberba e orgulhosa. E foi aonde que ele se perdeu. Muitos de nós temos um pouco de Safira e Ananias, que gostava de enganar, que gostava de ter vantagens. E muitos de nós enganamos a nós mesmos, achando que nós somos suficientes e nós não precisamos da graça, nós não precisamos nos envolver, nós não precisamos de nos deleitarmos e entregarmos as nossas vidas por inteiro a Jesus Cristo. Muitos de nós temos um Demas dentro de nós, onde nós somos apegados em coisas deste mundo. E a gente não consegue se desligar. A Bíblia fala que Demas, ele amou o presente século. E ele abandonou o Evangelho. Meus irmãos, não existe uma vida com a perna aqui e a outra perna lá. Ou você é ou você não é. Ou você é quente ou você é frio. Não existe uma mornidão. Não pode haver. E nós precisamos assumir quem nós somos. O fato é que se nós entendermos que nós somos pecadores, diante dos olhos de Deus, você pode ter certeza que Deus se alegra disso. Porque quando nós reconhecemos é porque o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa vaidade, ela cai por terra. É onde Deus começa a agir. E o Espírito Santo de Deus nos conduz a ter uma vida com Ele. E Ele mesmo coloca em nossos corações uma vida de jejum e oração, porque nós começamos a buscá-lo. Para nos tornar fracos perante Deus, a fim de que o poder de Deus seja forte. Essa é um dos motivos porque nós jejuamos e oramos. Meus irmãos, quando você jejua, você tem um desejo que o poder de Deus flua em você para te fortalecer. É isso que você mostra para Deus. Eu tenho certeza que muitos aqui estão fortalecidos espiritualmente. E isso é visível, irmãos. Isso é visível na vida da pessoa. Quando a pessoa está cheia de Deus, ela é quebrantada. Ela muda até lá dentro da casa dela. Ela muda o seu interior. Como pessoas, irmãos, como cristãos, creio que nós somos adultos.
amadurecidos como pessoas, nós devemos nos tornar completamente fracos diante de Deus. Assim como Paulo se tornou. Lá em 2 Coríntios, capítulo 12, vamos abrir lá, por favor. Isso é tremendo o que Paulo fala. Vamos ler, capítulo 12. Vamos ler o versículo 9, que diz o seguinte: então, ele me disse, isso Cristo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O poder do Espírito Santo de Deus, ele só nos envolve, irmãos, quando a gente se torna fraco diante de Deus. Quando nós nos tornemos fracos. E é por isso que a palavra de Deus fala que Deus dá graça aos humildes. E aos soberbos ele resiste. E ele resiste mesmo, irmãos. E se você quer ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, se você quer ser conduzido todos os dias na sua vida pelo Espírito Santo de Deus, você tem que apresentar diante de Deus, irmãos, fraco. Uma pessoa necessitada. Uma pessoa que necessita da graça e da misericórdia dele todos os dias da sua vida. É preciso jejuar e orar para não agir com os nossos sentimentos, mas sempre guiados pelo Espírito Santo. Meus irmãos, você já reparou o quanto os nossos sentimentos, eles são enganosos? Você já entrou numa latada já, irmão? Já? Já, querida? Ela deu uma sorriso aqui, porque tem certeza que já. Meu irmão, eu já entrei em várias latadas, em vários problemas, querendo acertar, querendo fazer algo que poderia trazer a mim um contentamento, mas foi problema. Por quê, irmãos? Porque eu não busquei a Deus. Simplesmente isso. E a gente entra nos problemas na vida que acarreta grandes problemas até o resto das nossas vidas. Sem sermos guiados pelo Espírito. E isso traz muitos problemas, irmãos. Agora, aqueles que buscam a Deus, em jejum e oração, irmãos, eles sempre fazem as escolhas certas. Porque as suas escolhas vêm no tempo de Deus, no momento em que Deus abre as portas, e as coisas fluem. Você vê o tanto que a gente complica as coisas? Já reparou isso? Agora, o que eu acho tremendo lá na igreja primitiva, de Atos, os apóstolos, quando eles estavam naquela corrida de pregar o evangelho, tudo que eles faziam, irmãos, eles eram guiados pelo Espírito. Por quê? Porque eles oravam e jejuavam. Quando eles foram abrir um campo missionário, uma igreja lá em Antioquia, a Bíblia fala que eles oravam e jejuavam, e o próprio Espírito Santo conduziu Barnabé e Paulo para servir a igreja, para abrir a igreja. E quando Paulo chega lá, ele se depara a um mágico lá, Elimas, que estava ganhando dinheiro, enganando os outros. Aí ele fala para Elimas, esse mágico: ó, você está tendo vantagem sobre esse povo. E você está sendo usado por Satanás, e ele expulsou Satanás daquele homem. Então, meus irmãos, o Espírito Santo vai conduzindo as coisas para o bem. E para que as coisas aconteçam para o bem de vocês também.
Você tem que crer que esse modo de vida que a Bíblia nos instrui a termos, é a coisa certa a se fazer. É algo necessário a se fazer. E por fim, por último, nós oramos e jejuamos para vencermos obstáculos que estão atrapalhando a promessa de Deus se concretizar na sua vida. Ou você acha que a sua vida é uma vida normal? Que você acha que você está vivendo por acaso? E você tem um controle da sua vida, apenas isso? Não é assim a vida não, irmãos. Existe uma vida espiritual aí que a gente não consegue enxergar. Existem coisas sobre a sua vida que Deus ele dirige, mas também o inimigo também quer também te atrapalhar. Entenda isso precisa entrar no seu coração. Isso é muito claro na Bíblia quando nós lemos a história do rei Josafá. Vamos lembrar aqui que Deus teve uma promessa para o povo dele a possuir a terra de Canaã. Isso lá atrás. E o tempo foi passando e as coisas foram acontecendo. Aí a Bíblia fala que o reino se dividiu em duas partes, reino do sul, reino do norte. E Josafá, ele foi um rei de Judá, que se tornou o reino do sul. E ali era uma promessa de Deus, irmãos. E Josafá estava vivendo bem. Estava vivendo tranquilo, as promessas de Deus estavam acontecendo na vida dele, por intermédio da vida dele, através das pessoas. Deus estava conduzindo, mas de repente, a palavra de Deus fala que levantou um bando de moabitas e amonitas para destruírem a vida deles. Nada mais do que isso. De repente, irmãos. Entenda, foi de repente. Ou seja, então a sua vida está... Imagine que sua vida está sendo conduzida de uma forma perfeita, tranquila, você está conquistando coisas. Os seus sonhos estão sendo realizados. O seu casamento está uma bênção. Os seus filhos estão caminhando perfeitamente daquilo que você sonhou e projetou para ele. De repente acontece uma bomba ali no seu caminho. O que é isso? O que é isso? Existe o levante do inimigo, irmãos. Existem ataques. Existem questões das nossas vidas que o inimigo não quer que você avance. E por conta dessa situação, muitas vezes o seu coração enche de quê? De medo. Assim como Josafá. De incertezas. De situações em que você trava. Em que você não consegue caminhar. Mas Josafá fez algo muito interessante, meus irmãos. E é o que nós estamos fazendo nesses dias de hoje. Jejum e oração. E ele não só fez com ele, mas ele proclamou para que todo Judá fizesse oração e jejum. E o que a Bíblia fala? Que eles absorveram a mensagem de Josafá, eles entraram nessa caminhada de jejum e oração, e o que aconteceu? A abundância, a vitória aconteceu na vida deles. O poder de Deus se manifestou, sabe como, irmãos? Eles não precisaram ter feito, eles não fizeram nada. Eles só ficaram olhando o agir de Deus, irmãos. E eu tenho certeza absoluta, meus irmãos, esse jejum que nós estamos fazendo aqui nesta igreja, e que nós vamos entregar aqui esta noite, muitas cadeias, muitos grilhões estão sendo quebrados aqui. E nós vamos avançar. Eu creio num tempo novo. Eu creio numa vida nova para você. Eu creio em algo tremendo de Deus sobre a sua vida.
E eu creio que não só apenas na sua vida espiritual, irmão. Não só na sua vida como igreja, porque eu sei que Deus ele tem uma promessa para essa igreja e nós vamos avançar. Mas esse avanço não vai ser só apenas na sua vida espiritual, na sua vida de igreja, mas vai ser na sua vida pessoal também. Eu sei que através desse jejum e oração Deus vai agir, vai mover sobre a sua vida. Deus vai derramar graça abundante sobre você. Deus vai consertar aquilo que precisa ser consertado. Deus vai mover. Deus vai destruir coisas que você nem imagina que pode estar acontecendo aí na sua vida. E que as coisas vão se abrir. Eu creio no poder da oração, irmãos. Eu creio no poder do jejum. E eu sei que aqueles que praticam essas questões, irmãos, eles são vencedores. As coisas acontecem, as coisas se rompem. Amém por isso? Posso ouvir um glória a Deus? Então eu queria chamar a equipe de